Daniel, capítulo de número 2. Eu quero ler com vocês capítulo 12. Eu quero ler com vocês o versículo de número 2. Todos encontraram, podem dizer amém. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Diga comigo, Senhor, fala comigo. Amém. Agora pergunte à pessoa que está do seu lado: onde você vai passar a eternidade? Pode sentar. A resposta a esta pergunta não é filosófica. A resposta a esta pergunta não é religiosa. A resposta a esta pergunta é experiencial. Ela resulta do estilo de vida que eu tenho, do estilo de vida que eu decidi viver. Durante o culto eu estava fazendo contas e disse ao pastor Josivaldo: próximo sábado, dia 17 de fevereiro, querendo Deus, vai completar 34 anos que eu preguei a primeira vez. Nas décadas de 90 e até meados da primeira década do ano 2000, os temas dos congressos eram temas graves como este. Esse é um tema grave. Esse é um tema sério. Esse é um tema provocador. Depois disso, nós mudamos um pouco a temática dos nossos congressos. E eu percebi que este ano, que centenas de eventos como este estão sendo realizados no Brasil, de algum modo, alguns deles voltaram para os temas mais aguçados. Eu vou chamar de temas mais sérios. Na eternidade é um tema que nos chama para algo que nós raramente pensamos. Nós não somos chamados a pensar na eternidade. Nas últimas décadas, pelo menos nas últimas 2 décadas, nós estamos sendo chamados a pensar no sucesso, na longevidade, no desenvolvimento pessoal, na riqueza. Nada disso é ruim, mas tudo isso sem pensar na eternidade é superficial, porque a eternidade é um fato, tão certo quanto a vida é a morte, tão real quanto a terra é o céu e o inferno, tão verdadeiro quanto o sacrifício de Jesus é a perdição daqueles que não aceitam o seu sacrifício. E normalmente nós evitamos pensar sobre a eternidade porque ela nos confronta. A nossa mente é finita e nós preferimos pensar no palpável.
no visível, no inteligível. E eu sei que, em se tratando da última noite do congresso, seria muito bom se a pregação viesse dentro de uma linha mais pentecostal, avivalista. Mas eu sinto, não foi o que Deus me deu. O que o Senhor me chamou a atenção foi para nós pensarmos na eternidade. Por quê? Porque a vida passa. Porque até o chamepe passa. Muitos que já estiveram nos chamepes anteriores não estão hoje. Por quê? Porque já passaram pelos portões da eternidade. Muitos que estão aqui hoje poderão não estar futuramente. Por quê? Porque a eternidade é separada de nós por uma linha tão tênue que é invisível. Nós não sabemos a que momento seremos chamados para a eternidade. Nós jovens temos a sensação que nós vamos congelar e não vamos envelhecer. Não seremos surpreendidos pela adultice e pela velhice. E eu queria lembrar para vocês que uma senhora de 100 anos já foi uma linda debutante de 15. O tempo passa e o único lugar onde o tempo não conta é na eternidade. O profeta Daniel, neste capítulo de número 12, traz para nós uma clara declaração, talvez a mais clara afirmação acerca da eternidade registrada no Antigo Testamento. Ele diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Daniel fala para nós da ressurreição de justos e injustos. Daniel fala para nós da ressurreição de salvos e perdidos. Daniel revela para nós que na eternidade há dois destinos, há dois caminhos que apontam para aquilo que é eterno. Um caminho é de gozo, um caminho é de luz, é de esperança, o outro é de sofrimento, dor e vergonha. Ambos são eternos, ainda que uma teoria de alguns teólogos, uma escola de pensamento, não creia na eternidade sem Deus. Eles acreditam no aniquilamento da alma. Entretanto, quando vemos as Sagradas Escrituras de maneira responsável, zelosa, nós percebemos que assim como o céu é eterno, o inferno também o é. Assim como a salvação é uma certeza, a condenação também o é. E nós vivemos aqui de forma a desfrutar do agora, do presente, deste momento, e ignoramos o futuro, cujo tempo não conta. Ambos os lugares, tanto o de alegria e salvação, quanto de dor e sofrimento, foram criados por Deus. Ambos são incomunicáveis. Ambos são eternos. A um destes lugares a Bíblia chama de céu, paraíso, seio de Abraão. Lucas capítulo 16, Jesus narra uma parábola que retrata este cenário. O outro lugar é chamado de Hades.
inferno, Geena, lago de fogo. Por mais ridículo que seja pregar sobre isto, por mais obsoleto e ultrapassado que pareça ser pregar sobre isto, esse é um chamamento para que nós compreendamos que esses fatos são reais, e se não fossem reais, o sacrifício de Jesus na cruz não teria sido necessário. Vou repetir: se o céu e o inferno não fossem reais, o sacrifício de Jesus não teria sido necessário. Aquele que serve a Cristo e vive para a sua glória, segundo as Sagradas Escrituras, será chamado ao descanso eterno. Aquele que rejeita o sacrifício de Jesus e vive a revelia do seu plano e propósito, ressuscita para a vergonha eterna. Um teólogo escreveu que o Espírito dará conta do que a alma planejou e o corpo executou. O Espírito dará conta daquilo que a alma planejou e o corpo executou. Seremos chamados à presença do Eterno. Eu não sei exatamente por que a coordenação do Congresso escolheu este tema. E eu perguntei ao pastor Josivaldo qual é a perspectiva, o que vocês desejam que seja comunicado com este tema. Porque a palavra eternidade, do grego aionios, se traduz por tempo sem fim. A expressão do latim é aeternitates, indica longo tempo, tempo que não pode ser calculado. Não aponta para o hoje, aponta para um futuro que pode estar tão próximo que a gente nem perceba, ou pode estar tão distante que a gente não pode mensurar, mas o fato é que todos nós iremos para a eternidade. O Ocidente, de modo particular, não pensa nestas coisas. Na maioria das vezes que a palavra eternidade aparece na Bíblia, ela aponta para o próprio Deus, que é um ser eterno. Entretanto, em algumas ocasiões, a palavra eternidade revela que o homem foi criado para ser eterno. Quando Deus criou o homem, Ele o criou para a eternidade. Mateus capítulo de número 25, versículo de número 46, o Senhor Jesus Cristo, falando desse assunto, declara, revela, manifesta que muitos irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Lucas capítulo 16, Jesus narra a famosa parábola do rico e Lázaro, que, não obstante tratar-se de uma parábola, revela um fundo, uma verdade, uma doutrina, um ensino da vida cristã. Alguns serão levados ao seio de Abraão, e outros serão distanciados de Deus para sempre, para todo sempre. João capítulo de número 3, versículo de número 36, as Sagradas Escrituras dizem: quem crê no Filho tem a vida eterna, porém quem não crê no Filho não verá a vida, sobre ele permanecerá a eterna ira. Pergunta para o seu vizinho: em que condição você está? Em que condição você está? O homem é um ser eterno, foi criado para viver eternamente. Foi criado à imagem e à semelhança do Criador.
façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Quando o Senhor dá a Adão uma orientação acerca do fruto da árvore que não se devia comer, em Gênesis 2, 16 e 17, o Senhor diz assim: no dia que dela comer, diz, certamente morrerás. Adão e Eva não morreram no dia que comeram o fruto, mas atraíram sobre si uma sentença. Romanos 6, 23, Romanos 3, 23, o apóstolo escreve e diz: porque o salário do pecado é a morte. A morte é a sentença sobre o pecador. Romanos 5,12, Paulo diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens. A única possibilidade de um homem ser restaurado, de um homem ser trazido de volta a Deus, é pelo sacrifício de Jesus Cristo realizado na cruz do Calvário. Ele é quem nos aproxima de Deus, Ele é quem nos atrai a Deus. De modo que Paulo diz aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, versículo 17, que quem está em Cristo, nova criação é. A tradução da língua portuguesa colocou como nova criatura, mas o texto bíblico de fato é nova criação, criado de novo, atendendo à proposta, ao propósito e ao plano original de Deus, da eternidade. Olha o que Daniel diz: muitos os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida, outros para a vergonha e o desprezo. Deixa eu falar com você muito rapidamente sobre a eternidade. Nesta última noite de congresso, o Espírito nos chama a pensar sobre o nosso destino. Que viagem estamos trilhando na vida? Falo com temor, falo com muito tremor. Estudei hoje à tarde com uma pitada de medo. Não medo do inferno, medo da seriedade do assunto no qual a gente não fala mais. Na seriedade do assunto do qual não se trata mais. A Bíblia adverte claramente sobre a vida além túmulo. Na já citada parábola de Jesus sobre o rico e Lázaro, ele fala de Lázaro indo para o seio de Abraão e aquele rico indo para o Hades. Então vamos pensar um pouquinho primeiro o que a Bíblia diz sobre a eternidade sem Deus. Fica muito claro nas Sagradas Escrituras que o inferno é real, ainda que alguns pensem ser mitológico. Por mais de 162 vezes a palavra é citada nas Sagradas Escrituras, e 70 dessas citações são do próprio Senhor Jesus, e Jesus não fez citação em linguagem figurada. As citações de Jesus são em linguagem literal. Provoca o vizinho e diz para ele: é real. A palavra hebraica Sheol no Antigo Testamento muitas vezes é usada de forma figurada, sim, para falar de sepultura, por exemplo. No Novo Testamento a palavra grega que mais aparece é Hades, dando a ideia de lugar de punição. Na mitologia grega, Hades era o deus da morte,
ou o Deus das profundezas, o Senhor das profundezas. Também surge no Novo Testamento a palavra Geena, que vem da junção de duas palavras, Ge e Non, que é o famoso Vale de Inom, que ficava nos arredores de Jerusalém. No Vale de Inom, nos dias anteriores ao cativeiro de Babilônia, quando a idolatria tomou conta de Jerusalém e de Judá, o vale ficou cheio de altares onde se queimavam corpos humanos em sacrifícios às divindades pagãs. Posteriormente, o Vale de Inom se transformou no monturo de Jerusalém. Lá se jogavam os corpos dos indigentes, dos que morreram sem que alguém respondesse por si. E lá o fogo queimava dia e noite, porque era o lixão. Daí a expressão comum no Novo Testamento: o fogo nunca se apaga. Mas, irmão Josué, que retrato a Bíblia traz da eternidade sem Deus? Que retrato a Bíblia traz do inferno? Em primeiro lugar, a Bíblia retrata o inferno como um lugar localizado nas partes mais baixas da terra. Números capítulo 16, versículos 31 e 32, quando Datã, Coré e Abirão se levantam contra Moisés, Moisés diz: se eles morrerem de forma comum como qualquer homem, então Deus não está comigo. Mas se as portas da terra se abrirem e eles descerem ao inferno. Lá no livro dos Provérbios de Salomão, capítulo 15, versículo 24, a Bíblia diz que o caminho da vida é para cima, porquanto o caminho do inferno é para baixo. A eternidade sem Deus é uma realidade ignorada por aqueles que vivem a fé de maneira superficial. A eternidade sem Deus não é pensada por aqueles que brincam com o sacrifício de Jesus, por aqueles que, apesar de frequentarem uma igreja, professarem uma religião, não compreendem que a vida é transitória. Quando Pedro prega em Atos 2:47, ele faz menção do Salmo de Davi, no versículo 27, quando Davi diz: o Senhor não deixará que a minha alma fique presa no inferno. O Senhor não deixará que a minha alma fique presa no Sheol. A Bíblia retrata o inferno como o abismo. Salmo de número 94, versículo de número 17, o salmista declara: se o Senhor não tivesse sido meu auxílio, já a minha alma estaria no abismo. Desculpa, vou fazer uma ponderação. Pastor Josué, não poderíamos pensar agora numa pregação poderosa, fervorosa, extraordinária, que nos levasse a falar em línguas? Poderíamos, mas muita gente fala em línguas em todos os cultos e depois perde a alma. Porque vive a emoção do momento, o fervor do momento, mas não experimenta uma transformação que vai levar a sua vida numa dimensão diferente daquilo que Deus tem planejado para si. Eu fui chamado nesta noite com a dura missão de te alertar que dons espirituais não é garantia de salvação.
Eu fui chamado com a dura missão de nessa noite te lembrar que ministério não é a garantia de salvação. Garantia da salvação é a entrega da vida de fato a Cristo, a vivência segundo a sua palavra e a expectativa de que a glória nos espera. Só quem pode dar glória a Deus, faça. A Bíblia retrata o inferno como abismo. Pedro chega a dizer na segunda epístola, capítulo 2, acerca dos anjos que caíram, que eles foram presos em abismos, em cadeias de trevas. A eternidade é mais grave do que pensar nisso do ponto de vista romântico. A Rede Globo, alguns anos atrás, romantizou a eternidade numa novela chamada A Viagem. Todo mundo aparecia de branquinho, sereno, lindo e maravilhoso, os cabelos brancos, prateados, mas na realidade, para aqueles que não entregam a sua vida ao Senhor Jesus, a previsão é de dor e sofrimento que não tem fim. Jesus declara que o inferno é um lugar de fogo e enxofre, e ele diz: lá o fogo nunca se apaga. E o interessante, o foco aqui não é o fogo, o foco aqui é a alma. Quando Jesus está dizendo o fogo nunca se apaga, ele não está preocupado com a eternidade do fogo, ele está mencionando a alma nunca se extingue. O sofrimento jamais cessará. Mateus capítulo 13, versículo 42, falando disto, e é incrível, e não me leva a mal, pelo amor de Deus, mas esse assunto está fora de moda. Não se fala mais disso, pastor Josué. Mas a Bíblia continua falando. Mateus capítulo 13, versículo 42 diz: serão lançados na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Na parábola do rico e Lázaro, Jesus diz da reclamação do rico, quando ele fala: estou aqui ardendo em chamas. No Apocalipse capítulo de número 19, versículo 20, a Bíblia diz que a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre. No capítulo 20 do Apocalipse, a Bíblia diz que o diabo será lançado no lago de fogo e enxofre. Por que isso? Porque eu quero que você entenda, o inferno não foi criado para os homens. O Senhor Jesus declara lá no Evangelho segundo Mateus que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Porém, Salomão declara em Provérbios que o inferno e a morte nunca se fartam. Ou seja, cabe mais. Para aqueles que ignoram o plano real de Deus. Um dos textos mais assustadores da Bíblia está em Isaías capítulo 66, versículo de número 24, quando o profeta declara: e sairão e verão os cadáveres dos homens que transgrediram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. A Bíblia está retratando aqui a maneira como o espírito humano rejeita encarar a sua própria deteriorização na eternidade sem Deus. O Senhor Jesus declara em Marcos 9, 24 que lá há vermes que nunca morrem.
e cadáveres que nunca cessam. Pergunta para o seu vizinho: para onde você está indo? Como nós estamos vivendo a vida cristã? Como nós estamos pensando em nossa vivência, em nossa caminhada com Deus? Tá, irmão Josué, já que é para falar sério, então me diz, quem vai para o inferno? Nenhum de nós está autorizado a julgar quem morreu. Nenhum de nós está autorizado a pensar que aquela pessoa que partiu foi para o inferno. Isso não é do nosso alcance. Não temos competência para tal. Mas a Bíblia traz uma luz quando ela diz que os impuros, os adúlteros, os homicidas, os mentirosos têm o seu lugar na eternidade sem Deus. Salmo de número 9, versículo de número 17. O salmista Davi escreve e declara: os ímpios irão para o inferno, sim, todos aqueles que se esquecem de Deus. Vejo homens arrogantes se sentindo donos do planeta. Vejo homens arrogantes se sentindo donos uns dos outros. Vejo líderes e governantes que se sentem comandantes e proprietários de nações como se elas fossem suas fazendas. Vejo aqueles que se assentam em cadeiras elevadas e pensam que têm o poder de determinar o destino dos que estão sob a sua autoridade. Vejo milionários, multimilionários, bilionários arrogando que tem o comando da situação, e eles pensam que o tempo não lhes provará. Vejo líderes que usam a fé e a ingenuidade daqueles que creem em benefício próprio e pensam que porque pregam e detêm a espada do Espírito estarão ilesos da própria espada. Quando Jesus diz que alguns chegarão a Ele e dirão: eu preguei em Teu nome, eu expulsei demônios em Teu nome, eu curei em Teu nome, e Ele dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Sim, vejo igrejas lotadas de pessoas enganadas, ouvindo um evangelho distorcido e saindo dos templos achando que ouviram a palavra de Deus, e eles vivem de qualquer maneira porque pensam que a vida é isto aqui. Pastores, pregadores, apóstolos, profetas, bispos, que não pregam a Bíblia como ela é, e estão levando aqueles que lhes seguem para a própria perdição. Mas pastor, e isso é justo? Eles estão sendo enganados. Mas a Bíblia diz que quando um cego guia outro cego, ambos caem no abismo. Mas eles estão sendo enganados porque não conhecem, pastor. Não. Quando o assunto é pregação do Evangelho, ninguém está sendo enganado. A Bíblia diz que há um grupo que amou a mentira e aborreceu a verdade, por isso mesmo Deus os entregou ao engano.
Todas as vezes que alguém prega o evangelho distorcido, que alguém prega o evangelho empenado, presta atenção, o guardião do evangelho é o Espírito Santo. Ele comunica aos ouvintes que a coisa está errada. Não ouve a palavra de verdade quem não quer. O Senhor Jesus revela para nós que aquele que despreza, é interessante, olha o que Jesus diz, olha que texto sério, Mateus 5:22, Jesus declara: aquele que fica enraivecido contra o seu irmão será réu de juízo. Aquele que olhar para o seu irmão e disser raca, é uma expressão de desprezo, de maldição, será réu de sinédrio. Aquele que olhar para o seu irmão e disser louco, será réu do inferno. Óbvio que o louco aqui não é a expressão superficial que nós conhecemos, o louco. Não. A expressão aqui é uma expressão de desprezo, de detratação, de humilhação do irmão. O apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9, 10 e 11, que os beberrões, os mentirosos, aqueles que cometem assassinatos, os idólatras, aqueles que se prostituem, não entrarão no reino de Deus. Apocalipse 21:15 diz que ficarão de fora os profanos, os idólatras e mentirosos. O seu lugar será no lago de fogo e enxofre. Eu preciso te perguntar: para onde você está indo? A igreja não é o lugar que eu me utilizo para desencargo de consciência. A igreja não é o lugar onde eu vivo uma sessão de descarrego das misérias que fiz a semana inteira. Venho aqui me purificar, fazer uma lavagem, porque depois do culto eu vou recomeçar a contagem. O céu não é para quem brinca de salvação. O céu é para quem tem certeza da escolha que tomou para a sua vida. É necessário entendermos que esse assunto é real. É necessário entendermos que não dá para viver de qualquer maneira. Não dá para ser crente de qualquer modo. A responsabilidade dos que pregam é ainda maior. Deixa eu dar essa deixa. A responsabilidade dos que pregam é ainda maior, porque a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus, mas os que pregam, a Bíblia diz que eles darão conta do rebanho, vão responder por si e por aqueles que lhe seguiram. Eu não sei onde é que está a cabeça de um bocado de homem que ocupa o altar para distorcer o evangelho, relativizar o evangelho. Estamos vivendo um tempo de relativismo, estamos vivendo um tempo de superficialidade. Desculpa, não se magoa, por favor. Estamos vivendo se magoe, por favor. Estamos vivendo um tempo de gente guiado por revelação que não veio de Deus, gente guiado por profecia que não veio de Deus, gente guiado pela atração do auditório, gente que vai na igreja porque o templo é bom, porque o louvor é bom, porque o pregador é filósofo. Chega! É tempo de viver uma vida cristã genuína. Eu sou a lagasta, reibas, o
Mandorabagassuriai da Cafassou a paz. Seja exigente com o que você ouve. Seja exigente com quem você ouve. A eternidade sem Deus é real. Gente que sai do templo e vai para os bares, vai para os prostíbulos, sai do templo e vai para a noitada. Eu já vi gente que terminou de ministrar e foi passar uma noite de diversão. Eu não quero escrachar, eu não quero falar de maneira... Deixa eu ser cuidadoso. Gente que vive de qualquer modo. Pessoas que estão debaixo da influência do espírito de Jezabel. Pessoas que estão debaixo de espíritos malignos que inspiram a jogatina, a beberrice. Homens que se consideram e que são chamados homens de Deus, viciados no alcoolismo, na cocaína, no sexo ilícito. Este é o tempo de mudança, porque a porta da eternidade está à frente dos teus pés. Ei, o teu próximo passo é portão de eternidade. Não brinca com a tua caminhada. Diga assim, o pastor Josué. Fala aí, pastor Josué. Termina. O céu não é para quem brinca de ser crente. O céu é para quem levou a sério a sua decisão de servir a Cristo. Assim como a Bíblia fala da eternidade sem Deus, também descreve a eternidade com Deus. O Senhor Jesus disse: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. O céu não é uma novela, o céu não é uma fantasia, também o céu é real. Por cerca de 667 vezes, as moradas eternas são citadas nas páginas sagradas. Tudo bem que no Novo Testamento existem 3 termos para definir. Primeiro termo, chamado de Ouranos, fala desse céu visível, esta abóboda azul que nós contemplamos, chamada de face das águas. O segundo termo, Eporâneos, fala de um lugar que o homem não conseguiu explorar, o céu planetário, composto de bilhões e bilhões de galáxias, trilhões e trilhões de estrelas.
planetas e planetas que ainda não foram vistos e certamente não o serão. E o terceiro céu, que é chamado de a morada do Altíssimo. Paulo diz assim: conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, que foi levado ao terceiro céu e viu coisas insondáveis, as quais não é lícito mencionar. Lá no livro de Neemias, capítulo 9, este lugar é chamado de morada do Altíssimo. Provoca o vizinho, fala com ele: é para lá que eu quero ir. É para lá que eu quero ir. Deixa eu te dizer algumas verdades bíblicas sobre o céu. Primeiro, eu devo te declarar que por melhor que seja a sua vida aqui na terra, o céu é muito melhor. Paulo diz aos Filipenses: tenho o desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim é muito melhor. E o interessante é que Jesus prometeu nos levar para lá. João capítulo 14, versículo 1, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Jesus está dizendo: eu não vou enganar vocês, eu não estou enganando vocês. Se lá não tivesse moradas, eu já teria avisado. Mas olha, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Tem um texto em João 17 que eu precisaria discorrer um pouco para você entender o sentido do texto. Lá em João 17, Jesus diz: ó Pai, devolve-me aquela glória. Vamos entender em 3 minutinhos isto. No Antigo Testamento, Deus revelou a sua glória para Israel no Monte Sinai. Deus revelou a sua glória para Israel no tabernáculo. Deus revelou a sua glória para Israel na nuvem. Deus revelou a sua glória para Israel no rosto de Moisés. Deus revelou a sua glória para Israel no templo. Mas chega um momento que Israel começa a caminhar pela trilha da idolatria e da profanação. Aí no capítulo 10 de Ezequiel tem uma visão e ele diz: a casa se encheu de glória, ou da glória. Eu já recebi esse versículo para pregar, como se ali fosse a glória chegando. Na verdade, Ezequiel capítulo 10, versículo 4, a glória não está chegando, a glória está saindo. O povo está vivendo uma profanação tão complexa que Deus tira a glória do lugar santo dos santos e manda a glória para a nave do templo, para o lugar santo, para o povo temer a presença da sua glória. E o povo continua a pecar. Então em Ezequiel 10, versículo 10, a glória sai do templo e vai lá para a porta do templo. E Israel continua pecando. Então em Ezequiel 10:11, a glória sai da porta do templo e vai para a porta de Jerusalém, lá para a saída da cidade. Isso é Deus dizendo: se vocês não pararem, eu vou retirar a minha glória.
Aí no capítulo de número 11, como Israel permanece a pecar, a glória sai de Jerusalém, e no versículo 23 a Bíblia diz que ela foi para o Monte das Oliveiras. Foi para onde? Foi para onde? Diga comigo, Monte das Oliveiras. Então Jeová estabelece uma sentença, e ele diz: eu sou o Senhor, fora de mim não há outro, eu não darei a minha glória a ninguém mais. Israel fica sem glória, a nação fica dispersa, 400 anos de silêncio absoluto de Deus. De repente João pega a pena e escreve dizendo assim: e vimos a sua glória. João vê um reflexo da glória na história. A glória surge. E quando em João 17, Jesus está indo para o Getsemane, na verdade ele está indo para a celebração da ceia, ele ora, olha para os seus discípulos e diz assim: é chegada a hora. E alguém pergunta: a hora de quê, Senhor? Ele diz: a hora em que o Filho do Homem será outra vez glorificado. Aí no versículo 5 ele diz assim: Pai, sabe aquela glória que o Senhor disse que não daria a ninguém mais? Eu imagino o Pai respondendo: sim. Ele diz: me devolve aquela glória, porque eu a tinha contigo e a renunciei para vir à terra. Me devolve aquela glória. Aí no versículo 21, Jesus diz assim: Pai, a glória que tu me destes, eu dei para alguém. Eu imagino o Pai perguntando: para quem? Como você deu? Ele disse: eu dei à minha igreja, eu dei aos meus discípulos. Aí no versículo 24 ele diz assim: Pai, eu te rogo que estes que tu me destes estejam comigo. Eu quero que eles venham morar comigo, para que eles vejam a minha glória, a glória que tu me destes desde a fundação do mundo. Jesus prometeu te levar para o céu. Diz para o seu vizinho: a morte não é o fim. Repete com vontade, diz para ele: a morte não é o fim. A glória te espera. Além disso, sobre a eternidade com Deus, é interessante lembrar que os escritores sagrados creram na promessa de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo de número 50 até o versículo 52, fala sobre esse assunto, e ele declara dizendo: mas digo isto, irmãos, que a carne não herdará o reino de Deus, nem essa coisa corruptível herdará a corrupção, a incorrupção. Em verdade vos digo um mistério: nem todos morreremos. Diz aí para o vizinho: nem todos morreremos. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os que morreram em Cristo serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível, deplorável,
se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Porque a força da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dará vitória por nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Sacode o vizinho e diz para ele: o céu é o nosso lugar. O céu é o nosso lugar. Não brinca de fé, não brinca de ser crente. Jesus prometeu voltar para nos levar à sua glória. Por isso Paulo diz: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que desde agora dormem no Senhor. Porque se cremos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, também cremos que aqueles que desde agora dormem no Senhor, Deus os tornará a trazer com Ele. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Há uma promessa para a igreja, há uma promessa para a igreja. Alguns pregadores não creem mais, alguns teólogos não creem mais, alguns pensadores da teologia não creem mais, mas o Espírito testifica com o nosso espírito que Jesus vai voltar. Onde você vai passar a eternidade? Onde você vai passar a eternidade? Onde você pretende viver a eternidade? Na eternidade não é jargão, na eternidade não é tema temporário, na eternidade é o lembrete de que tudo aqui passa, mas há um lugar que nos espera. E é interessante que enquanto a Bíblia diz que no inferno é lugar de dor, de sofrimento e de agonia, a Bíblia diz que no céu não haverá dor nem sofrimento. Está escrito que Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. A Bíblia diz que no céu a glória do Senhor alumiará a cidade santa. Lá não há dia nem noite, porque é a glória do Senhor que resplandece sobre a eternidade de Deus. Lá não haverá tristeza, barulho, lá não haverá luto, lá não haverá morte, lá não haverá dor. Lá não haverá perdas.
estaremos para sempre com o Senhor. Eu quero concluir te dizendo duas coisas sobre o céu, apenas duas. Lá os nossos corpos serão glorificados. Aqui prevalece o corpo sobre o espírito. Na glória eterna prevalece o espírito sobre o corpo. Aqui a gente cansa e envelhece, na glória eterna não haverá isto. Mateus 13:43 diz que nós resplandeceremos como o fulgor do sol. Romanos 8, 15, 16, 17, 18, Paulo diz assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, logo herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vou dizer algo que só é para quem está passando luta. Quem está passando uma luta aí? Levanta a mão. Pastor, estou numa luta que só o sangue do rei. Ah, pastor, estou numa peneira que só misericórdia. Paulo diz no versículo 18 assim: as tribulações deste tempo presente não são nem para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós cada vez mais um eterno peso de glória. Dá uma olhadinha no vizinho, fala com ele: quero ver você no céu. Quero ver você no céu. Desvia não, irmão. O congresso vai terminar hoje. O diabo vai lhe fazer propostas amanhã, depois de amanhã. Ele vai dizer para você que tudo isso é besteira. O diabo vai dizer para você: não, pode fazer que Deus perdoa, Deus é bom. Diga para ele que você não tem autorização para brincar com a sua alma. Você não tem autorização para brincar com a sua alma. Nós teremos corpo glorificado. Vou te dizer mais uma coisa sobre o céu, e se você não pular, se você não vibrar, vou te dizer uma coisa sobre o céu, que se você não falar em línguas, vou te dizer uma coisa sobre o céu, que se você não sentir vontade de correr, então você não entendeu. Aqui nós adoramos a Deus por fé, lá nós veremos a Cristo face a face. O veremos como Ele é. Aleluia. João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2, diz que nós o veremos face a face. Aleluia. Você viu o coral de jovens cantando? Você viu o ministério de louvor cantando? Que coisa linda, que extraordinário. Você viu Barrule cantando? Que anormalidade. Imagina que aqui é por fé. Imagina naquele dia que nós estaremos diante dele, louvando-lhe. Fica de pé, por favor, quem puder. Nós veremos a Jesus face a face. Ei, abagai levassura, abacabahast. Ei, manjo.
fraqueje, não desista. Por mais difícil que seja a batalha da fé, por mais que o diabo te pressione, persevera. A glória te espera, a glória te espera, a glória te espera. Salabagai leha surumundo bagai. Eu quero orar com você, você que precisa de mais firmeza em Deus, você que está envolvido em situações equivocadas que comprometem a tua alma. Satanás quer te destruir, e nesta noite nós declaramos que ele não tem poder sobre você. Ele não tem poder sobre a sua vida. O inferno não é o teu lugar. O inferno não é o teu lugar. Jesus preparou a glória para a sua vida. Ore pela pessoa que está do seu lado agora e diz para o Senhor: fortalece o meu irmão, fortalece a minha irmã. Diga para Deus: Senhor, eu te dou liberdade de tirar de mim tudo aquilo que pode me impedir de ir para o céu. Faz uma limpeza na minha vida, faz uma limpeza na minha casa. Diga isso para o Senhor, pede isto a Ele agora. Aceita o tratar do Espírito Santo sobre a tua vida, gerando na tua alma uma purificação, arrependimento genuíno e transformação poderosa. Deixa o Espírito de Deus esta noite te tocar, gerando arrependimento e quebrantamento. Ei, Deus não quer que você tenha medo dele, mas eu vou te dizer: tenha medo do inferno. Não queira, não aceite negociar, não brinque com a sua alma, não caminhe nessa direção. Faça um compromisso com Deus esta noite. Renova o teu pacto com Deus esta noite. Renove a sua aliança com Deus esta noite. Você que, apesar de estar no congresso, participou de cada reunião, talvez até faça parte do coral, quem sabe até está no púlpito, mas a vida está atravessada. Faz um aplanamento nesta noite. Ore pelo seu vizinho, clame com ele agora, clame com ele agora, clame com ele agora, ministre sobre ele agora. E nesse momento de oração, que o Espírito da graça derrame sobre nós quebrantamento extraordinário. Que no momento desse louvor haja um quebrantar da presença de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Espírito Santo, eu te peço, no nome de Jesus Cristo, derrama sobre este lugar uma descarga de arrependimento e quebrantamento. Pousa sobre este lugar uma nuvem de glória e poder, em nome de Jesus Cristo. Eu vou contar até 3 e eu peço ao Espírito Santo que faça um movimento diferente nesta noite. Tem gente que vai cair, vai desmaiar, porque vai receber um toque gerador de Deus. Em nome do Pai, 2, em nome do Filho, 3, no poder do Espírito Santo. Sinta agora o sopro de Deus, gerando transformação, gerando mudança, gerando milagre, gerando temor. Receba!
with chains. Your laughter burned, it felt like light. But love was venom in disguise. Your hands wrote halos on my skin, while shadows whispered deep within. You kissed me with the poison sun, smiled while the damage was begun. I melted under your softest seed and turned to ashes at your feet. You painted warmth on frozen lies. I saw the truth behind your eyes. Every touch a sweet decay, a paradise that fades away. Your light was fire dressed as grace. I wore your mask, forgot my face. You kissed me with the poison sun, smiled while the damage was begun. I melted under your softest seed and turned to ashes at your Now I breathe in smoke and clarity. Your ghost is my new gravity. I learned that love can burn the same as